Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, penúltimo domingo do ano litúrgico. No próximo domingo iremos celebrar Cristo Rei do Universo e assim encerraremos este ciclo para iniciar um novo ano com o primeiro domingo do Advento. E a igreja, nestes últimos domingos, nos fala sobre o fim, o final das coisas, que nós precisamos olhar não como uma situação de medo, de desespero, mas com otimismo, com a confiança de que o Senhor está conosco e de que a graça dele é que nos motiva, é a graça dele quem nos dá tudo aquilo de que necessitamos para bem vivermos o tempo que for necessário. Porque pensar no fim como destruição gera pânico, mas pensar no fim como o cumprimento de algo que foi começado, isso gera esperança. E é essa esperança que a palavra de Deus hoje quer colocar no nosso coração. Diz a profecia de Malaquias na primeira leitura que nós ouvimos, dizendo do dia abrasador como fornalha e tudo mais. O profeta diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Ou seja, a fé nos dá segurança. A fé alimenta em nós não o sentimento de que a destruição, o fim, e nós precisamos compreender isso como o final de uma vida, que vocês devem lembrar, por muito tempo surgiam aí os profetas do fim do mundo, que o mundo vai acabar, em tal ano, porque quando for virar o milênio, vai ser a última noite do ano, e aí as pessoas se preparavam para o fim do mundo. Tem gente que comprou até roupa para o fim do mundo, Tem gente que fez dívida porque o mundo vai acabar, Tá pagando até hoje. É um desejo em querer saber, quando é que vai acabar? Um dia vai. O mundo não, a minha e a sua vida. Nós vamos nos encontrar com Deus. Tem um fim. A vida neste mundo tem um fim. Não tem o fim do mundo, mas tem um fim neste mundo. A minha e a sua vida. Mas isso não pode ser para mim e para você uma preocupação. Não. Que se nós começarmos a pensar nisso, vai acontecer o que aconteceu aqui na segunda leitura. Começou-se a pregar o Evangelho sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que havia sido crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e que havia dito: eu voltarei. Os anjos disseram quando Jesus subia para o céu: este Jesus que vocês estão vendo subir, virá do mesmo modo entre as nuvens do céu. Começaram a pregar isso e alguns começaram a pregar como que se fosse amanhã. Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar semana que vem. O que as pessoas começaram a fazer? Já que Jesus vai voltar, então eu não vou trabalhar mais. Por que trabalhar? Por que cansar? Por que gastar a nossa vida fazendo as coisas, já que Jesus vai voltar mesmo? E deu que Jesus não voltou. E aí, aquele bando de gente desocupado. São Paulo teve que escrever para a comunidade dos Tessalonicenses dizendo: com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Por quê? O mundo vai acabar, Jesus vai voltar, não precisamos fazer mais nada. E São Paulo diz: não, tem que fazer sim, precisa se ocupar. E essa palavra de São Paulo
ela tem que gerar em nós um pouquinho de incômodo, sobretudo quando a gente fica muito ocupado em não fazer nada. Gente desocupada é um perigo. Gente desocupada gera problema. Gente desocupada arruma confusão por qualquer coisa. De vez em quando vem algumas pessoas aqui conversar com a gente, e aí começa a falar disso, e começa a falar daquilo, e começa a falar de fulano, começa a falar de ciclano, né? Eu não falo porque eu ainda sou educado, né? Mas dá vontade de falar assim: minha filha, será que não é bom você ir arrumar uma terapia? Não, mas já faz terapia. Não, ter uma pia cheia de louça para lavar. Arruma o que fazer. Arruma o que fazer. Gente ocupada não enche o saco. Não enche. Gente ocupada está o tempo todo buscando alguma coisa para resolver, para fazer, para ajudar, para melhorar. A desocupação é um problema. Vai criando um monte de caraminhola na cabeça. Gente desocupada fica achando doença, fica achando dor. Gente desocupada gera confusão. Perceba para você ver que os que mais arrumam confusão no grupo da família, ou até mesmo no grupo da paróquia, é gente desocupada, é gente que não tem o que fazer. A falta de ocupação leva a pessoa a se tornar intransigente. Intransigente. Fala fora de hora, fala o que não deve falar. A vida ocupada não dá tempo para a gente fazer muita coisa, não. É necessário começarmos a pensar, por quê? Que Jesus não voltou ainda, a morte ainda não nos visitou. Então o que temos? Muita coisa para fazer. Temos uma vida para dar conta, temos uma família para cuidar, temos os filhos para educar, temos almas para salvar. Não dá tempo de ficarmos nos preocupando com picuinhas, com coisinhas, não dá. Talvez, queridos, este seja o grande problema hoje que nós vivemos enquanto sociedade. As pessoas estão tendo muito tempo livre, e esse tempo livre tem criado muita gente doente. Porque não sei, talvez você já tenha vivido isso. Tem gente que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. Pega uma mãe, por exemplo, com criança pequena, não dá tempo de pegar gripe. Não dá. Não dá tempo de pegar. Chega e fala assim: nossa, nem fiquei doente esse ano, mas não deu tempo. Mas porque está ocupado. A ocupação, ela nos ajuda a fazer com que cada instante, cada momento, cada situação que vivemos, ela tenha um porquê, tenha um motivo, tenha uma razão. E nisso a vida vai valendo a pena. E aí viver se torna melhor do que ficar pensando na morte, de quando é que vai acabar, de quando é que vai acontecer, porque o mundo vai acabar, porque está acontecendo cada coisa no mundo. Jesus está dizendo: fica tranquilo, isso vai acontecer mesmo. Vai acontecer. Ai, terremoto, Jesus, vai acontecer. Ah, porque as pessoas vão se desentender. Tudo normal, está tudo certo. Mas você vai viver. Mas você vai dar conta daquilo que você tem para fazer. Mas você vai cuidar daquilo que Deus te deu de mais precioso: a sua vida. A sua vida, que é de um valor incalculável. No Evangelho, as pessoas iam no templo de Jerusalém e ficavam encantadas com o templo, porque o templo era maravilhoso, de fato. E Jesus, olhando para as pessoas encantadas com aquilo, disse assim: ah, vocês estão achando bonito? Então, vou ter que dar uma notícia para vocês. Disso aqui não vai para a eternidade. Somente a vida neste mundo, quando ela termina, ela não acaba. Não é o fim, mas é uma transformação.
E aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, é que precisa ser cuidado. Muitas vezes nós ficamos deslumbrados com as coisas deste mundo. Colocamos todo o sentido da nossa vida, toda a razão da nossa existência nas coisas deste mundo. Coisas que acabam, coisas que passam, coisas que perdem o seu valor, coisas que estão sendo substituídas o tempo todo, o tempo todo. Quantas pessoas vivem uma tristeza porque colocam o sentido da sua felicidade nas coisas, e aí de repente perde, roubam, estraga, quebra, perde o valor. Mas isso por quê? Porque coloca naquilo que é matéria, aquilo que é passageiro, o sentido de uma vida que não se contenta com as coisas desse mundo. O Papa Bento XVI já dizia isso: todos nós trazemos dentro de nós um vazio que só Deus é capaz de preencher. Nada neste mundo preenche. Por mais importante que as coisas sejam, por mais importante que as pessoas sejam, por mais importante que seja o cargo que se ocupa, isso não preenche a vida, isso não dá sentido à vida. Somente a presença de Deus, a certeza dEle dentro de nós é que nos traz todo o sentido, é que nos traz o verdadeiro preenchimento. Não fiquemos deslumbrados com as coisas deste mundo, porque elas vão acabar, elas vão passar. Só Deus é que vai permanecer, só Deus é quem fica. E Jesus continua, diz o Evangelho, e começa a falar de guerra, de revolução, de perseguição, um país que atacará outro país, e que um vai levar outro para o tribunal. Mas ele termina dizendo: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É Jesus dizendo: esses problemas, essas dificuldades, esta devassidão toda que externamente se enfrenta, não pode ser maior do que a certeza de que Ele está conosco, de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle das coisas, nós é que perdemos. Não, Deus tem tudo sob controle. A única coisa que Ele precisa é que acreditemos nisso, que confiemos nisso. Ele está cuidando, Ele está zelando. Queridos, peçamos ao Senhor hoje que o fim não seja para nós um motivo de preocupação, que a gente se ocupe pensando no agora, no hoje. Ai, porque quando é que será que vai acontecer tal coisa? Não, fique sossegado, viva agora, se ocupe, viva o momento que você tem, viva o tempo que temos, o hoje e o agora da nossa vida, com a certeza, Deus está cuidando, Deus está cuidando. Ele cuida do mundo, Ele cuida de nós, Ele só precisa que acreditemos nisso. Não deixemos que o medo, a insegurança, não deixemos que as calamidades que estão acontecendo, é tanta notícia ruim, é tanta coisa que mexe, né, com a mente, que mexe com até mesmo os planos das pessoas. As pessoas hoje já não sonham tanto mais, porque é tanta coisa ruim acontecendo que parece que nada mais vai dar certo. Perde-se a confiança, perde-se a esperança, e aí Jesus diz: não, calma, eu estou cuidando, até dos fios de cabelo da vossa cabeça, não vai perder. Ai, padre, mas essa palavra para mim não deu certo, porque eu perdi. Não, né? Jesus, ele está falando internamente, tá? Pode ficar sossegado, né? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Essa firmeza de não se deixar levar, né, pelo medo, pela angústia, pelo pavor.
esses profetas de má agouro que existe, né? De gente que só traz notícia ruim, só vem para dizer não vai dar certo, não vai conseguir, nem adianta tentar. Não dá ouvido para isso não. Escuta o que Deus te fala, escuta o que a palavra de Deus te orienta, escuta o que Deus tem colocado na sua vida, e Deus tem dito: não desanime, te darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater, diz ele. Diante de todas as provações, é Deus quem luta por nós, é Deus quem luta por nós. Você não está sozinho, você não está sozinha. Num mundo em guerra, Deus é a sua paz. Num mundo de destruição, é Deus quem te edifica. No mundo onde as pessoas se matam, é Deus quem te dá a vida. No mundo em que as pessoas se preocupam com o fim, é Deus quem nos dá a certeza de que Ele vai sempre nos oferecer um recomeço. Com Deus as coisas não acabam, com Deus as coisas se completam. Que assim seja a minha e a sua vida, uma vida crendo que no mundo passageiro nós temos um Deus que é eterno, que no mundo das coisas que são destruídas nós temos um Deus que nos reconstrói. Em tudo, tudo na minha e na sua vida, com Deus tem jeito, com Deus tem jeito. Ele só precisa que acreditemos nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.